Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui mais uma vez, professor Júnior, com a matéria de ciências, para a gente continuar com aquela nossa conversa da semana passada, tá? Na aula passada, nós continuamos, né, aquela revisão que nós estávamos fazendo com exercícios. Hoje não vai ser diferente, tá bom? Na aula de hoje vai ser uma outra revisão, também já fazendo vocês responderem mais questões, para poder fixar um pouquinho melhor, né, na cabeça aí todos esses conteúdos que a gente viu durante esse tempo todo, tá bom? E aí a aula de hoje ela vai ter como título, né, a revisão dos instrumentos ópticos, mais uma vez lá falando sobre eles nos nossos dias. Já falamos sobre eles em outras situações, né? Falamos sobre o que eram esses instrumentos, depois nós falamos a aplicação desses instrumentos, né? Inclusive a gente falou aqui sobre a questão da astronomia, né? Falamos sobre instrumentos que são utilizados para ver corpos fora da Terra, né? Como por exemplo planetas, como o Sol, como também alguns outros astros, tá bom? E aí na aula de hoje, especificamente, vamos falar sobre eles no nosso dia a dia aqui, um pouquinho mais próximo da gente, que é para poder você fixar melhor aí esse conteúdo que é tão importante, tá bom? Mas antes eu queria lembrar a nossa aula passada. A nossa revisão da aula passada, ela falou sobre nutrição e hábitos alimentares, né? Eu cheguei a trazer algumas questões falando sobre comportamento, né, dessa nutrição. Como é que a gente deve fazer para que o nosso corpo ele reaja bem. Isso através de questões, né? A gente conseguiu ver, por exemplo, os carboidratos, as proteínas, vimos uma infinidade de substâncias que são necessárias ao nosso corpo durante todo o dia, né? Vimos também que a alimentação ela é importantíssima, pois é ela que vai trazer para a gente aquela energia que nós precisamos gastar todos os dias, todos os momentos que nós estamos acordados ou até mesmo dormindo, tá bom? Já na aula de hoje, vamos trazer a revisão falando sobre a questão dos instrumentos, né? Esses instrumentos, a gente vai ver que eles estão em todos os momentos aí da nossa vida. Inclusive, quando eu estava dando aula, na primeira vez que eu falei dos instrumentos, eu falei sobre a câmera que possibilita você nos ver aí em casa, né? Pois ela tem ali também lentes que são coisas que nós utilizamos como um instrumento óptico. E aí, a primeira questão que eu trago para você seria essa aqui, né, falando sobre esses instrumentos. Deixa eu dar uma lida para você, para poder realmente você entender como é que a gente vai chegar hoje nas questões. Vê, a questão 1, ela fala assim, ó, durante nossas aulas, aprendemos que os instrumentos ópticos nos auxiliam para enxergarmos melhor. Em qual das alternativas abaixo não encontramos um objeto que seja considerado instrumento óptico? Bom, a gente viu infinidade deles. Inclusive, nós ficamos a entender que os instrumentos ópticos são aqueles que possuem, em sua grande maioria, lentes. Lembra disso? As lentes que fazem o aumento ou a diminuição dessa imagem que você pretende ver, tá? Por exemplo, aí, você teria uma lupa, seria um instrumento óptico, um telescópio, um binóculo, né? E aí, aqui, eu peço que é aquele que não é um instrumento óptico, tá? Então, a letra A diz lupa. A lupa é um instrumento óptico, sim, então ela não seria a nossa resposta, né? Letra B, microscópio. Microscópio é um instrumento óptico. Lá, lembra das lentes lá, para poder fazer o foco, o desfoque lá da imagem que você precisa ver, tá? Telescópio, vimos aqui que o telescópio é aquele que realmente tem um longo alcance, né? Podemos ver estruturas que estão fora da Terra, não é isso? E aí chegamos à letra D, que é a lâmpada. A lâmpada é um instrumento óptico? Não. Ela é um instrumento que consegue fazer com que a luz chegue até você, né? Um corpo que pode causar uma iluminação, tá bom? Então, nesse caso, a resposta da questão 1 seria justamente a letra D. Lâmpada não é um instrumento óptico, beleza? Sim, aí a questão número 2, né, que a gente já acabou de fazer a questão número 1. Então, a questão número 2, ela vai falar também sobre os instrumentos. E aqui eu vou ler para você, dá uma olhadinha aí rapidinho, ó. Marque a alternativa que tem o objeto óptico com maior capacidade de aumento. Então, seria aquele que tem a maior capacidade de aproximação também, tá? Por exemplo, a gente vai ter esses instrumentos ópticos, com o uso das lentes, eles acabam tendo a capacidade de aumentar ou até mesmo aproximar o tamanho lá dos objetos que a gente quer ver. E aí eu selecionei 4 aqui, né? O telescópio, o óculos, a lupa e o binóculo. Então, qual desses 4 aí teria essa maior capacidade? A gente viu durante as aulas, né, que
esses elementos, no caso esses instrumentos, eles variam de acordo com a lente que eles usam. E aí eu vou te mostrar aqui esses 4, por exemplo, a lupa, óculos, binóculo ou telescópio. Qual desses 4 aí teria a maior capacidade para aumentar? Lógico que a gente sabe que todos eles aumentam um pouquinho. O óculos nem tanto, porque ele não tem essa capacidade de aumento. Ele corrige, no caso, a luz. E aí nesse caso nós teríamos o binóculo, a lupa ou o telescópio. Então você já sabe com certeza que a resposta seria a letra A, que seria telescópio, tá bom? Na questão número 3, a gente vai falar um pouquinho sobre aquela aula que a gente viu lá, que eu acabei mostrando um pouquinho sobre esses dois conceitos, reflexão e refração da luz. Lembra que eu trouxe aqui um copo, coloquei um lápis dentro, e aí você conseguiu ver que quando você coloca, por exemplo, uma imagem, né, no caso um objeto dentro da água, a formação da imagem dela fora do copo, no caso fora da água, ela se torna um pouquinho diferente, né? Ela sofre um pouco de desvio. Por quê? A luz, quando ela passa de um sistema, no caso de um meio, vou chamar meio que seria um ambiente, por exemplo, vidro, por exemplo, ar, água, quando a luz ela sai de um e passa para o outro, ela sofre um desvio. E aí esse desvio faz com que a imagem formada ela seja diferente. Esse conceito nós chamamos de refração, esse desvio. Há também objetos que têm a capacidade de refletir, ou seja, o raio da luz bate e volta para ela. No caso, volta para o mesmo ambiente. E aí já não é mais refração. Veja, refletir é bater no objeto e voltar. Refratar, no caso, refração, seria entrar no objeto, sofrer um desvio e sair para o outro lado. Então, nesse caso, você tem ali uma imagem de uma pessoa que está no espelho. E a questão é justamente sobre isso. Observa. Os fenômenos de refração e reflexão da luz podem ser observados abaixo. Aí eu coloquei uma imagem do lado esquerdo, falando que seria reflexão, no caso o raio bate e volta, e a refração ele passa direto, né? Só que ele sofre um desvio. E na questão mesmo, diz assim, uma pessoa só pode se ver no espelho por causa de qual fenômeno? Seria reflexão ou seria refração? Aí tem uma pessoa em frente ao espelho, observa, se aqui tivesse um espelho, e eu pudesse me ver nele, quer dizer que a luz que está saindo do meu corpo está batendo no espelho e voltando. Que fenômeno é esse? Que a luz bate e volta. Lógico que refração não é, seria reflexão, ok? Então, nesse caso, letra A seria a nossa resposta, tá bom? Júnior, então só acontece isso nos espelhos? Só existe a reflexão no espelho? Não. Acontece em diversos ambientes. A água, por exemplo, ela tem uma superfície que favorece também alguns outros materiais, tá? Que não precisa ser necessariamente de vidro, pode ser qualquer outro material que tenha a capacidade da luz bater e voltar, ok? E aí nós temos aí a quarta questão, também falando sobre o mesmo conceito, e aí eu te dei a dica na questão anterior, né? Te falei que existe esse fenômeno aí quando coloca-se, por exemplo, um lápis dentro da água. Então, que tipo de fenômeno é esse? Vamos ver a questão aqui, ó. Ao colocar um objeto dentro da água, observamos a sua imagem vista com desvio. Veja a imagem abaixo. Então, lá tem um copo. Se você olhar direitinho ali, ó, na imagem, você vai ver que o copo, a imagem que você vê do lápis fora da água, não condiz, ou seja, não está na mesma posição da imagem do lápis que está dentro da água. Por quê? A sua imagem sofreu um desvio, né? Quando sofre um desvio, qual tipo de fenômeno é? É refração ou reflexão? Você lembra? Agora eu acabei de falar sobre isso com você. Nesse caso seria a refração, tá bom? E para a gente finalizar, né, a nossa questão, a última questão da gente, questão muito facinho, para você terminar a nossa aula aí, né, cheio de conhecimento e muito feliz por ter acertado todas. Veja, a questão 5, ela está falando sobre um contexto. Veja, está falando assim, ó, o uso de lentes em nossos dias tem nos ajudado bastante. Podemos desenvolver doenças que prejudicam nossa visão e para corrigir o que essas doenças causam, usamos lentes especiais. Podemos usar em óculos ou em lentes de contato. Qual das alternativas abaixo encontramos uma doença que pode ser corrigida pelo uso de lentes? Bom, chegamos a ver algumas doenças aqui também, né, que as lentes fazem essa correção, e aí chegamos a ver que existem várias. Só que aqui eu selecionei 4 doenças, apenas uma seria a resposta, que está relacionado com a visão. E é muito fácil, tá bom? Por exemplo, cegueira noturna é uma doença levada em consideração também a visão, porém ela não é consertada pelo uso de lentes. Osteoporose
gripe e miopia. No caso, a osteoporose também não seria, a gripe também não. É lógico que você sabe que a resposta seria letra D, a miopia, ok? E aí, com essa questão, nós chegamos ao fim da nossa aula, né? Só tenho a agradecer a vocês por hoje e desejar a vocês uma ótima semana. Fica com Deus, até a próxima.